Minhas saudações a todos aqueles que acompanham a nossa série Registros sobre Registros, de leitura, comentários e glosas de textos publicados pela Uniregistral. Meus cumprimentos ao seu reitor, o Dr. Francisco Raimundo, que tem dado forte patrocínio e amparo às nossas atividades, a todos aqueles que se encontram aqui presentes e a todos aqueles que nos assistem também nesta exposição, que é uma exposição gravada. E gravada por quê? Porque a Uniregistral e a Arisp vão instalar-se agora em um prédio próprio, um andar magnífico, uma planta magnífica, doutor Demar. E está em mudança a sede para lá. De modo que ao largo do mês de novembro nós não teremos reuniões presenciais aqui. A aula de hoje, a seu final, vamos proceder ao sorteio de um livro só, que deve ser objeto de sorte entre aqueles que estejam inscritos na base do EAD da Uniregistral e que ao menos tenham assistido a apenas 2 aulas. Eu penso que estamos aqui, esta aula que nós vamos proferir hoje é a aula de número 62. E, de certo modo, eu me sinto um pouco incomodado com a circunstância de que seja tão pouca gente que tenha assistido um volume considerável de aulas. E eu, no final de uma dessas aulas anteriores, eu mencionei a circunstância de que até eu não destaco o caráter utilitário das aulas. Eu penso que o saber deve ser buscado, em princípio, por si próprio. Nós todos temos uma vocação para buscar a verdade, etc. Mas, ao menos por utilidade, conviria que se prestasse bastante atenção nestas aulas, até porque nós estamos aí com concursos públicos no Brasil inteiro, muitos dos quais têm referido algumas das coisas que nós falamos aqui, e em particular o concurso em São Paulo. Como eu vivo em São Paulo e participo dessas questões de debates de registro desde 1984, o ambiente todo de formação doutrinária registral tem alguma comunicação entre si. Há um certo compartilhamento de ideias. E essas ideias são traduzidas frequentemente aqui. Não é? E agora reunidas, né, no nosso livro Registro de Imóveis, Princípios, seu primeiro tomo, que já está, havendo o segundo tomo, já está em fase final de elaboração. Bom, no final da aula vamos sortear, portanto, o Trivium da irmã Miriam Joseph, para aqueles que inscritos, e aliás a inscrição é gratuita no site da Uniregistral, na base do EAD, tenham ao menos assistido a 2 aulas do nosso curso. Hoje vamos ver a 21ª parte do princípio da legalidade. Nós já examinamos, ainda que não tenha sido possível superar a escassez ditada pelas circunstâncias. Quais circunstâncias? De tempo, de complexidade da matéria, do próprio fato de que nós fazemos isso também pelo ambiente virtual, que normalmente não comporta uma largueza de tempo muito ampliada. Então, uma aula de 2 horas no meio virtual é muito difícil de assistir. Uma aula de 50 minutos já é difícil, então 2 horas então. Então, essas circunstâncias justificavam e justificam que nós adotemos um ritmo de brevidade, uma certa concisão. Nós já examinamos o tema da competência para a expedição dos títulos administrativos. E agora vamos considerar outras formalidades extrínsecas desses documentos administrativos. Por que aqui eu falo em outras? Porque a competência é formalidade extrínseca também. Competência é uma formalidade externa ao título. Se de um lado, acerca dessas formalidades extrínsecas, parece ver-se no quadro brasileiro a crítica de que muitas delas faltam nas leis e nos regulamentos, que se acompanhem de indicações expressas e completas. De outro lado, e de modo paradoxal isso,
estou a dizer, há uma diáspora de requisitos, ou seja, os requisitos desses títulos estão espalhados, estão dispersos por uma série de atos normativos. São leis, decretos, resoluções, portarias, algumas decisões que se tem, com razão ou não, por normativas, etc. E, além do mais, essas decisões têm uma dispersão adicional pelo fato de que o Brasil é um Estado federal. Então, nós temos normas provenientes da União, outras provenientes dos Estados-membros ou do Distrito Federal, outras provenientes dos municípios. Sabe uma coisa interessante? Eu estou lá na minha querida seção de Direito Público, no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de ter passado, como já tive a ocasião de esclarecer aqui, durante mais de uma década pelo Tribunal de Alçada Criminal. Penso que estudo a mesma coisa hoje que eu estudava ao tempo que estava no Alçada Criminal. Talvez agora até com um pouco mais de experiência, com um pouco mais espero eu, né? Um pouco mais de visão. E, no entanto, não consigo sistematizar as coisas como sistematizava no direito criminal. E outro dia, pensando por que isto, me dei conta que é exatamente a circunstância de que nós temos 400 e tantos municípios no estado de São Paulo. Cada qual tem a sua legislação. São dezenas e dezenas de órgãos estaduais, cada qual com sua legislação, sublegislação, sublegislação. Isso é impraticável. Não é possível sistematizar. Coisa que não ocorria no direito criminal, a despeito da hiperinflação legislativa que há também no direito penal. Mas era mais fácil. Bom, isto por notório que agrava em complexidade a qualificação registral dos títulos administrativos, no que diz respeito ao controle de suas formalidades extrínsecas. Porque não se sabe muito bem quais são elas. Se a lei não diz o que deve ser, ou quando diz, o diz de modo muito esparso, há uma convivência complicada. Será que uma norma anterior foi ou não revogada por uma posterior? Ou esta posterior é um complemento da anterior? E assim por diante. Isso é um complicador a que ainda pode acrescentar-se o tema de sua variedade, já que esses títulos, ora, configuram atos continentes. Equivale a dizer, isso diz respeito ao modo como eles se exteriorizam, como se expressam. Com frequência, os atos continentes manifestam-se sob a forma de alvará, certidão, traslado, ao modo de um espelho dos expedientes da administração pública. Ou seja, eles espelham exatamente o expediente. Há uma especulação entre o documento expedido e aquilo que é o expediente deixado dentro da repartição. Mas também no que diz respeito ao controle dos atos administrativos, enquanto eles sejam atos conteúdo. Já agora nós tratamos do título em sentido material, que são aprovação, autorização, dispensa, homologação, licença, permissão, protocolo, renúncia, visto, etc. Cada qual com suas características. E é caso de sublinhar que cabe estimar-lhes a variedade até mesmo, às vezes, faltou um S aí, doutora Amanda. Às vezes. Sob o mesmo nome de ato continente. Assim, por exemplo, expede-se um alvará. E esse alvará tanto pode instrumentar uma licença, então temos um alvará de licença para construir, que é um ato administrativo vinculado, presumidamente definitivo, quanto por ele veicular-se a autorização, por exemplo, a de trânsito por algum lugar, um ato administrativo discricionário precário. Ou seja, o mesmo título formal, o mesmo nome, pode estar a referir-se a duas espécies de conteúdo. Além disso, pode dar-se o caso de eventuais atos normativos, ao menos os atos nominalmente normativos, como sejam leis de efeitos concretos, por exemplo, para instituir servidão administrativa. É possível que uma lei institua uma servidão administrativa, caso em que a lei, ela própria, é título para registro. Decretos, resoluções, deliberações, atos ordinatórios, como são as instruções, as portarias, os ofícios, e assim por diante. Tudo isso atraído ao registro de imóveis, desde que esses atos veiculem um conteúdo
que possuam virtualidade para uma eficácia de transcendência real imobiliária. Ou seja, bem-vindo aqui ao mundo dantesco. Lasciatio in speranza voi che entrate. É realmente uma grande confusão na esfera administrativa. Isso também se passa no judiciário. É frequente que os mandados de segurança sejam impetrados e não se saiba muito bem qual é a autoridade coatora, porque o cipoal de normas impede de descobrir quem é a autoridade coatora. E nós temos adotado, a doutora Marcela, que é minha assistente lá no gabinete, sabe disso, nós temos adotado um critério amplo, ou seja, quando não dá para saber claramente quem é a autoridade coatora, deixa andar a coisa e a administração como um todo que reaja ao REIT. Por toda essa amplitude é que, com bons fundamentos, Ramón de la Rica Maritorena, esse autor é o responsável, ao que parece inaugural, pela ideia de se fazer uma disciplina autônoma da morfologia registrária. A ideia não vingou, mas penso que é uma ideia muito interessante, estudarmos a morfologia registrária. Em um congresso, salvo engano, no início da década de 80, que foi em Madrid, ele sustentou muito doutamente a pertinência de se estabelecer autonomamente um estudo sobre a morfologia do registro. Diz ele, em matéria de títulos administrativos: seria difícil não pecar por incompleto e pretender relacionar esses títulos de modo exaustivo, o que é praticamente impossível. Não é possível, portanto, esgotar essa matéria, segundo diz de la Rica Maritorena, em relação à Espanha, que é um país menor que o Brasil, que não tem estrutura federal, que provavelmente tem uma inflação legislativa menor que a inflação legislativa brasileira. Imaginemos então o caso brasileiro, o que não seria praticamente impossível no Brasil. Além disso, não se pode contornar a circunstância de que entre os títulos administrativos devam não só contar-se os unilaterais, depois de administrativos, uma vírgula aí, por favor. Entre os títulos administrativos, vírgula, devam não só contar-se os unilaterais, figura comum dos atos administrativos, mas também os bilaterais, que empolgam quer os contratos de que a administração pública participa com sua potestas, ou seja, com a característica de seu poder público, são os contratos administrativos regidos só pelo direito público, quer os chamados contratos privados da administração pública, são os contratos da administração. Vejamos o seguinte, o administrador precisa urgentemente comprar uma caneta vermelha. Ele vai lá e diz, olha, compre lá uma caneta, isso não é necessidade de licitação de nada, vai lá e compra. Isso é um contrato de compra e venda, aí, ainda que oral, etc. Ou mesmo alguns contratos, por exemplo, um contrato de locação de imóvel sujeitado à legislação privada, frequentemente. São contratos da administração, porque nesses contratos a administração pública é partícipe, mas não é partícipe com a sua potestade pública, e sim como se fora um particular. De maneira que, sem prejuízo de sua subordinação prevalecente ao direito público, esses contratos são em parte atrativos de algum modo de regência do direito privado. Aí eu menciono, nesse particular, uma norma do direito positivo brasileiro, da lei brasileira em vigor, mas ao mesmo tempo um comentário muito interessante deste grande administrativista pátrio, que é o professor Marçal Justem Filho. O que menciona é o artigo 54 da Lei 8.666, que diz que os contratos administrativos se regulam por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Mas, esse é o ponto, o professor Justem Filho adverte que certas atividades, diz ele, não comportam a aplicação do regime de direito público, porque isso produziria a desnaturação do mercado privado, da livre concorrência e de outros valores protegidos constitucionalmente. Então,
né, a determinados contratos, se nós aplicássemos as normas de direito público, nós iríamos afligir a isonomia, afligir o livre funcionamento do mercado, etc. Necessita-se, em rigor, pois, de todo um tratado para versar a largueza e profundidade da qualificação dos títulos administrativos. Para se ter ideia, eu tenho um livro magnífico sobre contratos administrativos, editado na França, que é um livro clássico, em 3 volumes. Só contratos. Não estamos falando dos atos unilaterais. Então, os atos administrativos do Roberto Drome tem, e é um livro, é um manual no fundo, tem quase 300 páginas. Ele tem um outro de contratos, às vezes ainda separa os atos dos contratos. Seria necessário um tratado, nós não podemos, por evidente, pretender versar essa matéria em profundidade aqui. Em todo caso, é possível aproximar-nos da matéria. E a doutrina tem indicado alguns requisitos que podem servir, por assim dizer, de bússola, de norte para os fins da qualificação registral dos títulos administrativos. Eu menciono aqui 3 autores, na verdade mais ilustrativamente do que propriamente para neles fincar toda a doutrina consultada, que são José María Chico Ortiz, Ramón de la Rica Maritorena, que acabei de mencionar, e Martínez Santos, que é também um autor espanhol, um livro mais recente, para dizer que são necessárias para o acesso de um título administrativo. Primeiramente, que o título seja íntegro. Portanto, é necessária a integralidade do título. Vamos ver adiante o que é essa integralidade. Segundo, a determinação imobiliária, quando não mesmo a especialidade objetiva. É preciso que haja determinação do imóvel a que se refere o título. Pelo menos a determinação, ou seja, se individualize o imóvel, saiba de que estou tratando. Não é possível que seja um título indeterminado quanto ao seu objeto predial. Às vezes, a exigência até de especialização. Isso depende da lei. A determinação subjetiva. A congruência do título em si próprio. Vamos dar um exemplo aqui de título incongruente. Uma certidão negativa de débito. Embaixo diz, certifique do fé que há débito, assim. O título é incongruente. Sua correlação com o registro ou averbamento rogado. Isso é um problema relacional. Preciso ver se o título diz respeito a um determinado registro ou averbação que se pretende. Para isso precisa ver se tem cabimento objetivo de conteúdo com o que consta do registro. Sua subscrição, sua validade temporal, quando seja o caso, e sua harmonia com o trato consecutivo e a especialidade objetiva. Vamos ver isso. Primeiro, integralidade. Verificar a integralidade de um determinado título administrativo corresponde a aferir a completeza. Ou seja, se o documento administrativo contém, juntamente com o título ordinário, porque às vezes o título administrativo é ele próprio o título ordinário. Por exemplo, se vai averbar um habite, por exemplo, esse é o título ordinário. Mas uma boa parte das vezes, o título ordinário é uma escritura e se acompanha de um título acessório, e esse título acessório é que é administrativo. Parece que a maior parte das vezes é assim que ocorre, não como título ordinário. Mas, enfim, se o documento administrativo contém, de par com o título ordinário, os títulos complementares que em cada situação normativa e de fato sejam exigíveis. Por exemplo, plantas, que segundo a lei de regência devam acompanhar alvarás de licença de loteamento, laudos de inspeção técnica nas vistorias. Além dessa integralidade, eu dei aqui alguns exemplos de integralidade, haveria outros, claro. Sem que se saiba a que determinado imóvel se refere um título administrativo, carece ele de suporte material
para ser válido e para aplicar-se. Em alguns títulos, além de isso ser notório, exigir-se-á, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. Além de exigir-se, não está certo. Além de exigir-se a individualização do órgão administrativo, fundamental para o controle do tema da competência atribucional. Já vou dar alguns exemplos. Cabe também a determinação subjetiva de outros partícipes, por exemplo, das convenções celebradas entre poder público e particulares para a instituição de servidões administrativas. Então, vamos ver por partes. Imaginemos aqui, no primeiro caso, eu expresso uma carta de habite ou um alvará, ou como quer que se chame, dando habite, carta de habitação se chama em alguns lugares, e não digo a que imóvel se refere. Atendendo a pedido do Dr. Ademar Peronelli, peço a presente carta de habite. Bom, ótimo, e a que imóvel se refere? Sem determinação. Em outros casos, não há o órgão administrativo. Parece uma certidão dessa e não sabe qual órgão emitiu. Em outros ainda há necessidade de um controle. Está ótimo, espera-se uma certidão de que uma servidão está instituída pelo poder público em determinado imóvel. Mas não se junta à convenção. Com quem se consentiu isso? Houve acordo, não houve acordo? Então esse documento precisa ser integrado e saber-se exatamente a qual imóvel se refere, muitas vezes com especificação dentro do imóvel. Você chama uma servidão, ótima, mas passa onde essa servidão dentro do imóvel? O título administrativo deve ter congruência interna, que vale dizer que ele não pode opor-se a si próprio. Não se trata aqui de um simples e suplantável problema de incongruência nominal. Por exemplo, o de designar-se alvará de licença a um documento de autorização. Isso tudo se supera. Como também no judicial, chamar um mandado de ofício não muda a sua característica de mandado. Se tiver escrito ofício, mando o quê? Pronto, resolveu o problema. Porque o registrador deverá considerar em princípio Tiro levar em conta aí, por favor, o conteúdo e não o nome do título em sentido formal. O tema da incongruência interna ou endógena, portanto, da incoerência internalizada no próprio documento, é o da oposição no território do próprio conteúdo do ato. Agora sim, não é um problema só, portanto, de nome, não é nominal, é problema real. Espere-se, por exemplo, um alvará de licença, edilícia, tira-se uma aí, tá, um a mais. Noticiando-se, contudo, que o projeto de edificação não foi aprovado. Pode ocorrer isso. Espere-se o alvará e o projeto não foi aprovado. Por que ocorre isso? Na boa parte das vezes o documento está lá e se faz a expedição do alvará sem notar que a palavra não, por exemplo, não aprovo, e não se nota. Às vezes pode ocorrer isso por um erro de expedição, de emissão do documento. Também deve considerar-se a relação do título administrativo com o registro ou averbação solicitados. Nem todo ato administrativo comporta inscrição no registro imobiliário. Tome-se aqui, por exemplo, um alvará de autorização para o corte de uma árvore num dado imóvel. Isso não pode ser levado a registro. Eu tinha lá em casa, interessante, uma árvore, começou a dar um problema no... Eu vou contar porque problemas da vida, não é? Uma árvore que soltava umas folhinhas. Essas folhinhas caíam no bueiro da garagem de casa e iam embora pelo cano, para o fundo da casa. E ali tem uma, não sei porquê, problema de construção. Esse cano, em determinado momento, ele sobe um pouquinho para depois descer. A minha casa fica no alto, o Ademar conhece, fica no alto de uma quadra e a parte de baixo, portanto, recebe água naturalmente. Ela não fazia curvas, essas folhinhas acabavam ficando na curva. Entupia, lotava de água. A gente tentava de todo modo descobrir qual era a causa, imaginamos quebrar tudo, etc. Até que se descobriu que a causa eram as folhinhas. O problema é que essas folhinhas provinham de uma árvore pública. Não pode mexer, é crime, é furto. Aí o trabalho que deu pedir isso na prefeitura, o tempo que levou para que autorizassem, não que se tirasse a árvore, que se podasse a árvore.
enfim, autorizaram e acabou a enchente. Mas enfim, eu não poderia levar isso para o registro de imóveis, por mais eu quisesse, não posso averbar que o meu terreno não pode, minha casa não pode se encher de água graças a uma árvore. Esse documento, embora se refira a um prédio matriculado, não se atrai ao registro, ou seja, não é todo documento administrativo que pode ser levado a registro. O título administrativo deve estar também subscrito, ainda que eletronicamente. E, além disso, quando o caso, sempre que a lei o ditar, deve referir o prazo de sua validade temporal, a títulos de fato que tem prazo de vigência, prazo de validade. Por derradeiro, põe-se, se não sempre, com alguma frequência, o problema do confronto do título com o registro anterior, para então verificar-se o trato consecutivo e a especialidade objetiva. Muitas vezes é preciso ver isso. Há trato consecutivo, há continuidade, não há? Ou há uma descrição do imóvel, essa descrição diz respeito realmente a este imóvel? Ou já se está tratando aqui de fato? Isso às vezes ocorre e, lamentavelmente, algumas prefeituras parecem não cuidar adequadamente do tema. Vão fazendo desmembramentos, parcelamentos de caráter administrativo, sem cumprir os requisitos da Lei 6766. Então, num primeiro caso, deve verificar-se num acordo relativo a uma servidão administrativa ou uma compra e venda ou doação convencionadas sob a rubrica de desapropriação amigável, se elas observam o requisito do consentimento formal dos legitimados tabulares. Imaginemos aqui, a doutora Marcela tem um imóvel e a Laura, não tem nada a ver com o imóvel, celebra um acordo com a prefeitura para a passagem de uma servidão lá. Vai levar o título celebrado entre a prefeitura e a Laura. Mas o imóvel é outro legitimado tabular. O que nós precisamos verificar é se, no caso concreto, esse legitimado registral ou tabular é o que está referido no título. Ou ainda já agora, versando o problema da especialidade imobiliária, se o prédio, objeto de negócios jurídicos com a administração, apresenta harmonia com o imóvel de que trata o registro vigente. Acho que eu mencionei há pouco. Aí está um problema interessante. Há um mundo de questões a explorar, um mundo de controvérsias. E especialmente isso não é só privilégio dos registradores enfrentar esse tema. Como a administração pública possui uma esfera de presunção, de veracidade, de legitimidade, de validez nos atos que expede, ela quer impor essa presunção, muitas vezes, por meio de seus agentes, a todos os demais. Não é só o registrador. Nós tínhamos lá questão de agravo do instrumento, enfrentamos muitas vezes problema. Havia intimação e a Fazenda, embora o oficial de justiça encarregado da intimação certificasse e desse fé que a Fazenda tomava ciência do ato num dia determinado, a Fazenda autocertificava na contrafé a data em que ela se dava por intimado. Frequentemente adiante, 10 dias, 15 dias depois. Agravava, não se conhecia do agravo, dizia, não, o senhor não está vendo, nós temos fé pública. Nós estamos dizendo que nós somos intimados no dia tal, fomos e pronto. Aí ela precisa dizer, olha, aqui os senhores não têm fé pública, aqui os senhores são parte no processo. Uma das coisas que me pareceram adequadas neste Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil, ao qual eu faço severas reservas, tenho severas reservas a esse código, acho que ele veio para piorar a situação no processo civil, é um código francamente que era desnecessário e que, no meu modo de ver, digo isso com todo respeito, a tarefa ingente daqueles que buscaram produzir uma obra legislativa adequada, é um código absolutamente, no meu modo de ver, que vai na contramão das necessidades. E não penso que esse meu juízo seja um juízo solitário. Pelo menos no convívio judicial, é voz corrente que o código piorou muitíssimo a situação dos processamentos. Mas uma coisa boa foi admitir uma diversa atribuição do cargo da carga da prova, da carga probatória. Porque esse era um fenômeno que a Fazenda sempre... Não, nós temos presunção de legitimidade, então se devolva a prova ao interessado em impugná-la. Isso levava a situações que, claro, não diz respeito à questão do registro, mas em paralelo sim, situações, por exemplo, de gente que era
multada por suposta infração de trânsito e tinha que provar que no dia tal, às tantas horas, não estava em determinado lugar. Uma prova negativa praticamente indeterminada. E levava a uma situação tal que era possível favorecer, eventualmente, não digo que isso ocorresse, mas eventualmente até uma própria fabricação ou indústria de multas na parte do trânsito. Exatamente porque envolvia a imputação de falhas que não podiam ser atacadas contra a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos. E, de algum modo, isso também se passa em relação aos registros. Eu suponho que na prática diária seja frequente isso. Não, isso é um título administrativo, não é indiscutível. Mas nós já deixamos aqui bem estabelecido que os títulos administrativos se submetem ao controle registral. Muito bem. Quais temas são conflitivos nessa esfera do controle registral? Bom, são variados. Mas, por exemplo, o valor dos impostos incidentes em negócios imobiliários. Até mesmo saber se a recolha dos tributos deva ser requisito para a registração. Nós temos tema recentemente tratado numa decisão que precisa ser agora melhor estudada, naturalmente, mas uma decisão interessante do Conselho Nacional de Justiça. Ou se essa exigência fomenta o clandestinismo predial. Doutrinariamente se tem sustentado isso, que não se deve exigir a prova do recolhimento dos tributos para a dinâmica negocial, porque essa prova favorece o clandestinismo, aqui entre nós, chamado contrato de gaveta. E até porque o Estado tem seus próprios meios para fazer as cobranças, tem um aparelho imenso. Em todo caso, isso precisa ser definido à luz da legislação positiva. A aferição também dos limites em que o conteúdo dos atos administrativos pode comportar a qualificação registral. Em outras palavras, até que medida a presunção iuris tanto de legitimidade dos atos administrativos impede seu controle administrativo posterior pelo registrador. Isso não está muito esclarecido na lei. Melhor, não está nada esclarecido na lei. O registrador também exercita uma função administrativa. Deve controlar a legalidade dos títulos, deve controlar a validade, mas em qual limite? Conviria efetivamente que houvesse uma disciplina regulamentar adequada, com competência constitucional para regulamentar, vamos deixar isso bem claro. Não é qualquer regulamentação, mas proveniente de um órgão, de uma entidade titular de competência constitucional para legislar. Ou seja, como se dá a sobreposição de controles administrativos? De certo modo, o mesmo problema ocorre, doutor Ademar, com relação à sobrequalificação dos títulos notariais e dos judiciais. Toda vez que se põe o controle registral, se põe em discussão isso, pode ou não pode, porque a legislação não esclarece muito bem os limites, ou nada. E esse é uma fonte de conflitos. São temas, enfim, que rendem ensejo a um larguíssimo território de discussão. Território e problemas que reclamam, já se disse, um tratado. Na verdade, precisaríamos fazer um tratado. E que um tratado que, sabidamente, não é possível substituir por uma série acanhada de escritos, tal estamos fazendo aqui. Ficam apenas algumas aproximações à espera de estudos mais aprofundados. Nesta dimensão, nesse campo extenso de questões, frui de muito interesse o tema da recusa ou desaplicação administrativa da lei. Sobretudo se a atuação contra a lege se assenta em sua inconstitucionalidade. Qual é a pergunta? Se nós vamos aqui colocá-la de maneira rasa, de maneira direta. Pode o órgão administrativo, entre eles o registro, negar de maneira expressa a observância de uma lei subconstitucional? Pode o registrador qualificar negativamente um ato administrativo por entendê-lo viciado de incompatibilidade vertical, ou seja, de inconstitucionalidade? É essa a questão que nós vamos tratar de enfrentar na nossa próxima aula. Tema interessantíssimo. Ou seja, saber até que ponto o registrador pode ou não pode negar a observância a uma lei subconstitucional. Eu queria lembrar que um recente julgado do Conselho Nacional de Justiça,
que não vinha entendendo possível a aferição da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis locais no âmbito administrativo, isso é um problema no Brasil. Isso envolve até mesmo o tema do direito organizatório dos registros das notas, porque há algumas remoções e acessos, e alguns acessos às titularidades se deram segundo leis locais, que disciplinavam concurso, etc. E leis locais que se discute se tinham ou não sido recepcionadas pela Constituição de 88. E que até, esse é o tema da moda, né? Que até 1994 não teriam sido alteradas ainda pela legislação infraconstitucional federal. Num julgado recente do egrégio Conselho Nacional de Justiça, a sua ministra-presidente afirmou, é verdade que foi pronunciamento dela, não sei se consta do acordo, eu não li o acordo, não saberia dizer. Suponho que o acordo não era de relatoria dela. Que o Conselho Nacional de Justiça tem de decidir se cumpre uma lei inconstitucional ou se cumpre a Constituição. Com que, então, abre espaço a que um órgão administrativo, embora um tribunal administrativo, possa controlar ou não a Constituição, a constitucionalidade de leis subconstitucionais. Isso é um problema a ver, é um conflito de ideias muito interessante, não é uma matéria fácil de solver, senão há várias correntes, muitas autorizadas, e é disso que nós trataremos na nossa próxima aula, que será em que dia de dezembro, doutora? 29. Não, essa aqui é 29 de novembro. Essa é 29. Então vai lá para o dia 5 ou 6 de dezembro. Não é isso? 6 de dezembro. 6. Muito bem. Você pode decidir sobre o PT, por exemplo, agora? Pois é. Esse é outro tema que nós vamos ver. É outro tema também. Foi um pouco além do tema do CND, porque o acórdão está amplo bastante para dizer que qualquer recolha tributária não pode ser exigida. É interessante. Tem que se debater isso e examinar um pouco melhor, porque vamos ter que ler o acórdão com calma e extrair o que se quis. Às vezes o problema dessas decisões administrativas, eu tenho salientado isso nos julgamentos, às vezes, da própria Câmara. Uma decisão jurisdicional contencioso, ela pode ter uma dimensão particular muito efetiva, mas ela não tem um efeito expansivo imediato. Ao passo que uma decisão administrativa, de jurisdição administrativa, que não tem o mesmo peso, a mesma autoridade de uma decisão jurisdicional, tem em contrapartida um efeito de expansão muito grande. Gera uma certa normatividade, quando muito pela autoridade de que provém, quando não do poder de que provém. E isso é um problema. Aqui eu conto um episódio. Quando eu estava na vara de registros, era comum, naquele tempo, a orientação de que a sustação de protesto, ainda quando a parte alegasse subtração do talão de cheques, não podia ser feita na via administrativa. Havia muitos motivos a justificar isso. Perícia, sabe, de perícia grafotécnica na assinatura, o boletim de ocorrência é normalmente um ato unilateral. Havia motivos prudenciais. Um dia, apareceu uma senhora lá, desesperada, e parecer do Ministério Público, naquele caso, era para excepcionalmente admitir, em vista de umas dadas circunstâncias que agora não me recordo. Eu examinei e disse, olha, aqui nesse caso, de maneira muito excepcional, eu acho que eu vou admitir. Porque havia indícios razoáveis. E admiti. Pois no dia seguinte havia mais de 100 pedidos assemelhados. Ou seja, o pedido administrativo, a decisão administrativa gera um efeito, uma eficácia expansiva muito mais rápido que uma decisão jurisdicional contenciosa. Então é preciso muita cautela. Vamos ver como é que isso vai adiantar-se. Vamos ao sorteio, doutora Graziella. O Trivium da irmã Miriam Joseph, que é um trabalho sobre as 3 artes liberais que compõem o Trivium, ou seja, a gramática, a lógica, a dialética e a retórica, a qual retórica era anexa na Idade Média a ciência do direito, ou pelo menos a arte do direito. Vamos lá. Número 58. Vamos ver quem é o 58. Fernando Rodrigues Batista. Doutor Fernando Rodrigues Batista, meus cumprimentos por ter sido contemplado com essa belíssima obra que é o Trivium.
de leitura muito recomendável, e aqui com o prólogo deste grande professor e filósofo brasileiro, Carlos Nogueira. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a paciência, hoje tendo assistido 2 aulas. Peço desculpas a todos pela minha voz que está falhando bastante. Agradeço a todos os que venham a assistir a esta nossa gravação e torno a cumprimentar o Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral, pela oportunidade que nos concede de continuar nesta nossa série Registros sobre Registros, leituras, comentários e glosas. Muito obrigado e até a próxima semana.